Me mudei para o número 108 da rua Cherry Hill em uma tarde fria de novembro. O vento cortante de Portland, Oregon, fazia as árvores balançarem de forma inquietante, como se estivessem tentando avisar-me de algo. As folhas caíam das árvores como um véu dourado, mas o céu permanecia nublado, como um manto sombrio sobre a cidade. A paisagem era calma, pacífica, mas havia algo no ar que me fazia sentir um peso, como se o próprio bairro estivesse à espera de algo. Isabel, tínhamos planejado essa mudança por meses. Queríamos um novo começo, mas em vez disso, o que encontrei foi um vazio que não podia ser preenchido. Isabel falecera há apenas 7 meses. O aneurisma foi rápido, inesperado. No fim, ela dormiu, e eu acordei sozinho. E o vazio que ela deixou atrás de si parecia ser o único companheiro que eu tinha desde então. A casa era o que muitos considerariam o tipo perfeito de lugar para começar de novo. 2 andares, um jardim com espaço suficiente para cultivar algumas plantas, uma varanda de madeira com cadeiras balançando suavemente ao vento. Mas eu não conseguia ignorar o sentimento de desconforto. O que deveria ser um lar estava começando a me engolir logo no início. Notei algo peculiar na casa ao lado, a de número 110. Era uma casa bonita, clássica, mas estava permanentemente fechada. Não havia nenhum sinal de vida. A grama no jardim estava seca e morrendo, e a cerca que rodeava o terreno parecia ter sido deixada de lado há anos. Não havia movimento, nem sombra passando pelas janelas, nenhum som vindo de dentro. O mais estranho de tudo, porém, era uma pequena placa de vendido fixada no gramado. A tinta vermelha estava desbotada pelo tempo, mas a placa permanecia lá, imóvel, desafiando qualquer tentativa de explicação. Passaram-se semanas, e eu comecei a me acostumar com o silêncio da casa ao lado. Ou, melhor dizendo, com a ausência de qualquer tipo de som ou movimento. A verdade é que, embora estivesse a apenas alguns metros de distância, a casa parecia completamente fora do tempo. Uma casa intocada, intocável, estranha. Na segunda semana, porém, percebi algo que me fez questionar a sanidade do meu julgamento. Toda noite, exatamente à meia-noite, uma luz fraca se acendia no segundo andar da casa ao lado. Não havia movimento visível atrás das janelas, mas sempre, e eu digo sempre, a luz permanecia acesa por exatos 13 minutos. Eu me peguei olhando para ela todas as noites, com a sensação de que a casa me observava de volta. Não havia explicação lógica para isso. Nenhuma. E, no entanto, a luz sempre voltava, com uma precisão assustadora. 3 minutos. Sempre 13 minutos. E então se apagava, deixando a casa mergulhada em completo silêncio e escuridão. A sensação de estar sendo observado começou a me consumir. Algo estava ali. Algo que eu não conseguia ver. Algo que eu, de alguma forma, sabia que eu estava observando. Comecei a sentir que não poderia ignorar aquilo por mais tempo. Na quinta noite, enquanto a luz da casa 110 brilhava como sempre, ouvi um som estranho, vindo da parede que dividia minha casa da dela. Não era um som normal. Era como se alguém estivesse batendo de leve, mas com uma frequência que fazia meus ossos tremerem. Toc, 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 lentamente, como um ritmo constante. A princípio pensei que fosse o vento. Talvez a casa velha fazendo barulho, mas algo me dizia que não era isso. Levantei-me da cama e fui até a janela. O ar estava gelado. No entanto, o que vi me deixou paralisado. Lá, no meio do quintal da casa ao lado, estava uma figura. Uma sombra alta, usando um casaco escuro. Ela estava de costas para mim, imóvel. A cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse ouvindo ou esperando. Eu tentei chamar a atenção, acenando com a mão,
Mas não houve resposta. A figura permaneceu ali, sem se mover, sem olhar. Quando fechei os olhos por um momento e os abri de novo, a figura tinha desaparecido. Isso não me deu paz. Pelo contrário, apenas aumentou minha sensação de que algo estava errado, algo que não podia ser explicado. Nos dias seguintes, comecei a procurar por mais pistas, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quanto mais procurava, mais me sentia perdido. A casa parecia imune ao tempo, intocada pelo mundo à sua volta. O peso da casa ao lado e o vazio que ela transmitia aumentava à medida que o silêncio se tornava mais opressor. Foi então que, numa manhã, encontrei algo que me fez questionar ainda mais minha sanidade. Eu estava indo até o supermercado, quando, ao passar perto do número 110, vi uma mulher idosa parada na frente da casa. Ela olhava para a casa como se estivesse esperando algo. Eu me aproximei, tentando parecer casual, e perguntei: "A senhora conhece alguém que morou na casa ao lado?" Ela se virou lentamente, e quando me viu, seus olhos pareciam vazios, como se eu a tivesse acordado de um transe profundo. "Não se deve falar sobre aquela casa a menos", disse ela com uma voz rouca, como se estivesse falando consigo mesma, mas agora me olhando diretamente. "Nenhum de nós jamais ficou lá por muito tempo. Não há paz naquela casa. Nunca houve." Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ela se virou e começou a andar rapidamente para longe. Olhei para a casa e por um momento parecia que as paredes da casa me observavam também, como se soubessem que eu estava prestes a aprender algo que não deveria saber. Aquela tarde ficou gravada na minha mente. Algo naquelas palavras me inquietou profundamente, mas não consegui deixar de me perguntar: o que havia de tão errado com aquela casa? A noite chegou rapidamente e, como de costume, a luz no segundo andar da casa 110 se acendeu exatamente à meia-noite. No entanto, algo estava diferente. A casa parecia ainda mais opressiva, mas e sufocante. Eu estava cansado de me sentir impotente diante do que acontecia ali. Então, decidi agir. Fui até o portão da casa ao lado e, hesitante, toquei a maçaneta. Estava destrancada. O ar dentro da casa estava denso, carregado de um cheiro de mofo e algo indefinido. Eu estava consciente de que estava entrando em território desconhecido, mas minha curiosidade foi mais forte que o medo. Andei pelos cômodos escuros e vazios, cada passo ecoando nas paredes da casa, como se a própria casa estivesse me observando. Não havia móveis, apenas poeira e desolação. O silêncio era absoluto, um silêncio que me sufocava. No fim do corredor, encontrei uma sala pequena, com uma cadeira de madeira virada para a parede. Não havia nada mais ali, apenas a cadeira. Mas, sobre ela havia algo que chamou minha atenção. Um gravador cassete antigo. Meu coração disparou. Por algum motivo, eu sabia que aquilo tinha algo a ver com o que estava acontecendo. Com mãos trêmulas, apertei o botão de play no gravador. A fita começou a rodar, o chiado das cabeças de fita quebrando o silêncio. Quando a voz finalmente surgiu, ela estava rouca, baixa, mas clara. "Eles estão aqui. Eu não posso mais suportar. Eles falam comigo pela parede. A casa, ela nos deixa embora. Nós estamos presos aqui. Eu tentei escapar, mas agora estou preso. Como todos os outros, todos eles estão aqui." Antes que eu pudesse processar o que ouvi, a fita se interrompeu abruptamente. O som de passos começou a ecoar pela casa, lentamente, com um ritmo arrastado, como se algo estivesse vindo atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não vi nada. O corredor estava vazio. O trinco da porta da sala estava preso. Eu estava preso dentro. De repente, o som ficou mais alto. Cada passo mais próximo. Respiração pesada.
como se alguém estivesse se aproximando de mim. A porta se abriu lentamente. E então ele apareceu. Leonard, seu rosto pálido e vazio me encarava. Ele não se movia, mas seu sorriso era monstruoso. Ele me olhava como se soubesse que eu sabia demais. Ele falou, com uma voz rouca, agora, você também faz parte disso. Não há volta, não há escape. A dor começou a tomar conta do meu corpo. Algo frio e pesado se espalhou por minhas extremidades. Eu não conseguia mais me mover. A última coisa que ouvi foi a risada baixa de Leonard, ecoando pela casa. Quando acordei, estava em minha cama. O sol estava nascendo e o silêncio parecia ainda mais opressor. Levantei-me e fui até o espelho. O reflexo que me olhava não era mais o mesmo. Algo estava errado. Havia algo nos meus olhos, algo que não era meu, algo que estava agora dentro de mim. E foi quando eu percebi, a casa não nos deixa ir embora. Ela nos possui, como fez com Leonard, como fez com todos os outros. E agora, como fez comigo, eu sou parte dela agora. E ela sempre estará comigo.